A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Queridos irmãos e irmãs, para a gente entender esse trecho do Evangelho de São Mateus, vamos lembrar como era o casamento nos tempos de Jesus. Era um casamento em duas etapas. A primeira era, vamos dizer assim, o contrato do casamento, a promessa do casamento, né? Essa que é feita em todo casamento que a gente vai, né? E que o esposo e a esposa dizem as palavras, né? Eu te recebo, eu te aceito como minha esposa, cada um, né, de acordo com a sua cultura, né? E na época também existia o rito próprio do casamento deles. E depois, a segunda etapa é quando já começava a vida juntos. Para nós, ainda continuam existindo essas duas etapas, porque a gente tem o casamento ratificado no altar e depois consumado pelos dois esposos, né? Tanto é assim que um casamento que foi ratificado pela promessa, mas não é consumado pelos esposos, ele pode ser desfeito. É o único caso de casamento dissolvível, né, dentro da Igreja Católica, né, o casamento ratificado, mas não consumado. Então, eles estavam nessa etapa, né, do casamento já ratificado, prometido, mas ainda não havia aquela coabitação, ainda ficavam um tempo na casa dos pais de cada um, né? E foi justamente nesse momento em que o Espírito Santo, no seio de Maria, gerou o Filho. Que a gente pode entender desse nascimento tão próprio, tão único, tão diferente do Filho de Deus? O Catecismo explica qual é o sentido dessa maternidade virginal de Maria. Significa que a obra da salvação é toda pela mão de Deus, é uma obra de Deus. Isso também explica o sentido do nome que vai ser dado para o menino, que é Jesus, né? Quer dizer, Deus salva, é o Senhor que salva. Então não é o homem que salva a si mesmo, é Deus que salva. É o nascimento, como diz São João no início do seu Evangelho, que não vem pela vontade da carne, nem pela carne, nem pelo sangue, nem pela vontade do homem, mas vem de Deus. Quando São João coloca isso no início do seu Evangelho, essa frase pode ser entendida tanto a respeito de Jesus, quanto a respeito de
quem nasce com o segundo nascimento, que é o batismo. Então, esse primeiro nascimento segundo a nova vida, que é o nascimento que brota de Deus e de uma virgem mãe, ele continua acontecendo da mesma forma em cada batizado, porque nós recebemos o nascimento segundo a natureza, o primeiro nascimento segundo a natureza, né, de um pai e de uma mãe que se unem segundo a carne, mas a gente recebe em Cristo, por causa dele, segundo o modo próprio de ser do Filho de Deus, um segundo nascimento, em que a gente tem como pai somente a Deus Pai, e nós temos como mãe uma virgem mãe também, que é a igreja, que nos gera de modo virginal, né? O que quer dizer isso também? Todo o primeiro nascimento segundo a natureza é uma surpresa. Quando acontece a concepção, não se sabe se vai sair um menino, uma menina, se vai ser bonito ou feio, né? Se vai ser inteligente ou menos inteligente, né? E a pessoa então não sabe, né? Não escolhe que filho vai ter, e também o filho não escolhe que pais vai ter também, né? Então não existe a escolha ali, é um fato que tem muito de compulsório, de segundo a força da natureza, que não é livre. Mas em Maria se dá o segundo, a segunda forma de nascimento, porque Maria sabe, porque é anunciada, sabe quem ela vai escolher, né? Quem vai nascer dela, e ela escolhe livremente, e ao receber o anúncio, ela também sabe que ela foi escolhida como mãe. Então o filho escolhe a mãe livremente, e a mãe escolhe o filho livremente, e é assim que acontece no nosso batismo. Nós escolhemos livremente sermos filhos da igreja, né? Ou com a própria liberdade, ou aquela dos padrinhos, né? Dos pais e padrinhos, no caso do batismo da criança. E a igreja livremente escolhe ser nossa mãe também, né? Nos escolhe para sermos filhos, nos aceita como filhos, nos recebe, nos acolhe. Então, todos nós, segundo o novo nascimento do batismo, nascemos do mesmo modo que Cristo, ou seja, tendo como único pai a Deus, e tendo como única mãe a Virgem Mãe Igreja, que nos gerou nas águas do batismo. Então esse é o sentido do nosso segundo nascimento. Não teria havido esse segundo nascimento se não tivesse essa nova forma de vir ao mundo ser inaugurada por Cristo e ser inaugurada pelo sim de Maria. Depois, ao lado do sim de Maria, existe o sim de São José, que sabendo que a obra de Deus tinha acontecido em Maria, também aceita dessa mesma forma livre, ser aquele que na terra vai receber o nome de Pai de Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, esse Evangelho nos ajuda a entender com que liberdade nós fomos gerados, e com esse mesmo espírito de liberdade dá uma resposta de amor, porque o amor só pode existir na liberdade.
E essa liberdade e o amor que respira nessa liberdade, a gente deve estar protegendo sempre. Nunca permitir que haja nada na nossa vida que nos torne menos livres. São Paulo apontava duas ameaças para a liberdade, né? Uma é aquela vida desregrada, a vida segundo os vícios, os pecados que escravizam, mas também elencava uma segunda forma de escravidão, que era viver pela lógica da lei. Por isso ele ficava tão horrorizado quando via os cristãos voltando para o judaísmo, para aquela lógica da lei. E ele dizia: não façam isso, é para a liberdade que vocês foram libertados. Não usem a liberdade de vocês para voltarem à escravidão. Então, essa a liberdade que Deus nos deu no batismo, que Ele nos ensina, e é uma liberdade que está a serviço do amor. A gente é livre para amar mais, a gente é livre para amar melhor. Peçamos todas essas graças na Santa Eucaristia que vamos receber.